Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o nosso programa de toda quarta-feira, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece, como você sabe, oferece a você gratuitamente um curso de teologia nas doutrinas centrais, nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Esse é o nosso 14º programa do Sã Doutrina e nós estamos estudando a doutrina da Trindade. Essa é a quarta aula, o quarto programa que vai tratar sobre esse assunto especificamente. Eu quero lembrar com você o que nós vimos até aqui sobre essa doutrina, né? Hoje é a doutrina da Trindade, a parte 4, e de maneira bem breve eu quero lembrar junto com você o que nós vimos até aqui sobre a doutrina da Trindade. Primeiro nós fizemos, no primeiro programa, sobre a doutrina da Trindade, nós fizemos uma exposição geral sobre o ensino, né, da realidade do Deus Trino. Depois nós vimos e analisamos de modo breve as evidências, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que falam sobre, que ensinam sobre a doutrina da Trindade. Depois nós analisamos duas heresias, chamadas heresias trinitárias, né? Existem várias, mas nós citamos e apresentamos de modo geral duas dessas concepções erradas a respeito da Trindade. Nós falamos sobre o monarquianismo dinâmico ou adocionismo e vimos também o monarquianismo modalista, também conhecido como monarquianismo modal ou sabelianismo. E aí, se você tem dúvidas sobre esses termos aí estranhos e difíceis, é só voltar na aula 2 sobre a doutrina da Trindade, que você pode tirar a sua dúvida ali. No programa passado, nós falamos sobre algumas verdades acerca da pessoa divina do Pai, algumas verdades sobre a pessoa divina do Filho, e hoje nós vamos gastar esse programa para falar sobre algumas verdades, destacar algumas verdades acerca da pessoa divina do Filho. Então, basicamente, esse foi o grande esboço desses 4 programas, né, que nós tratamos, que nós estamos tratando, na verdade, sobre a doutrina da Trindade. Fizemos uma apresentação geral, buscamos as evidências bíblicas no Antigo e no Novo Testamento sobre a doutrina da Trindade, apresentamos duas das várias concepções erradas sobre a doutrina da Trindade, né, duas heresias, né, 2 ensinos heréticos sobre, e depois, nesses últimos programas, nos últimos 2 programas, nós estamos analisando as pessoas, cada uma dessas pessoas divinas, de modo separado. Primeiro o Pai, depois o Filho, e agora, nesse programa, nesse 4º programa, nós vamos destacar algumas verdades acerca da pessoa divina do Espírito Santo. Então, o roteiro do programa de hoje, nós vamos ter 4 grandes partes. Nós vamos falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo, né? Nós vamos analisar o ensino bíblico que deixa bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoalidade do Espírito Santo, depois a divindade do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a relação que existe entre o Espírito Santo e a pessoa do Pai e do Filho. E, por fim, nós vamos falar sobre aquelas obras que são atribuídas especificamente ao Espírito Santo, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro ponto, ao primeiro tópico da aula de hoje, do programa de hoje. Vamos destacar, então, algumas verdades acerca da pessoalidade do Espírito Santo. Primeiro destaque, primeira consideração que eu quero fazer aqui para você é que, normalmente, mais do que a divindade do Espírito Santo, é a pessoalidade do Espírito Santo que é o ponto mais questionado pelos críticos da doutrina da Trindade. Nós sabemos que um dos distintivos, nós vimos isso nas primeiras aulas, um dos distintivos da fé cristã, do cristianismo histórico, do cristianismo ortodoxo, é a doutrina da Trindade. Aqueles que não acreditam na doutrina, que Deus é um Deus trino, ou seja, que só existe um Deus, mas que esse Deus subsiste em 3 pessoas, aqueles que não concordam com essa verdade, eles não são considerados dentro da tradição cristã ortodoxa histórica, né? E, entre outras coisas, muitos desses críticos, eles discordam de que o Espírito Santo seja Deus, seja uma pessoa divina, e também discordam de que o Espírito Santo seja uma pessoa. Normalmente, os críticos da doutrina da Trindade, normalmente as seitas, né, os ensinos heréticos,
eles acreditam que o Espírito Santo, especificamente, que é o nosso tema de hoje, ele é basicamente uma força, ou então uma influência de Deus, mas nunca uma pessoa. E nesse primeiro tópico eu quero meditar com você, quero apresentar para você algumas verdades das Escrituras que deixam bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o que a Bíblia ensina sobre a pessoalidade do Espírito Santo? Então, nós temos vários textos que eu quero ler junto com você. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é designado na Escritura como uma pessoa. Alguns textos que eu quero ler com você, você acompanha aí, os textos serão projetados aí na sua tela, que deixam bem claro que o Espírito Santo é designado como uma pessoa. Primeiro texto, João, Evangelho do Senhor Jesus, narrado, registrado por João, capítulo 14, versículo 16. Lá está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, aqui a referência ao Consolador é a pessoa do Espírito Santo. Próximo texto, texto maior, João, ainda em João, capítulo 14, do 17 ao 26. Nós vamos repetir esse primeiro texto, mas é um texto maior e nós queremos fazer alguns destaques. João 14, 17 e 26 está escrito assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco. Olha só, esse Espírito habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para sempre e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora preste atenção. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Temos aqui então a atividade do ensino, que é uma atividade de uma pessoa. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, um outro texto, bastante extenso, se comparado aos que normalmente nós citamos, e que deixa bem claro que nós estamos aqui diante da verdade de que o Espírito Santo, ele possui pessoalidade. Ele é uma pessoa. Próximo texto, João 16, 7, 8. Lá está escrito assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, olha só o que o Espírito fará: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A atividade do do convencimento é uma atividade exercida pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mais um texto, Romanos 8, 26. Lá está escrito assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda, nos dá assistência em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui nós queremos destacar o fato de que o Espírito Santo, ele ajuda o povo de Deus nas suas fraquezas e ele intercede pelo povo de Deus. A intercessão do Espírito é uma atividade pessoal, que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, exerce em favor do seu povo, do povo de Deus.
Então esse é o primeiro destaque, né? O Espírito Santo é designado nas Escrituras, nós separamos alguns textos de modo bem rápido, ele é designado na Escritura como uma pessoa. Um segundo destaque, o segundo aspecto da pessoalidade do Espírito Santo é que o Espírito Santo possui características pessoais. O Espírito Santo tem algumas características que só uma pessoa tem. Primeiro, a inteligência. Nós queremos destacar algumas, tá? Não todas, mas primeiro a inteligência. Inteligência é um atributo de uma pessoa. Uma força impessoal não possui inteligência. Simplesmente uma influência não possui inteligência, mas uma pessoa possui inteligência. João 15, 26. Lá está escrito assim: quando, porém, é o texto que nós já lemos agora com outro enfoque. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, olha só, Jesus Cristo dizendo que o Espírito da verdade dará testemunho dele, testificará. Essa é uma atividade de uma pessoa. E especificamente essa atividade da pessoa do Espírito Santo, ela sinaliza inteligência. Próximo texto, Romanos 8,16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Lá nós lemos assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testificar significa atestar, comprovar, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele comprova, ele atesta, ele ratifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Essa também é uma atividade exercida por uma pessoa do Espírito Santo, e que sinaliza inteligência. Uma outra característica pessoal do Espírito Santo além da inteligência, é a afeição, né? Essa inclinação que, de alguma forma, sinaliza amor, afeição. Isaías 63, 10. Lá está escrito assim: mas eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, olha só, contristar, que significa entristecer, né? Se tornou inimigo, pelejou contra. Todas essas realidades sinalizam a afeição, que pode ser no caso ou de amor ou no caso de desaprovação, né? Ou no caso aqui não chega a ser um ódio, né? Mas alegria, tristeza, disposição, indisposição, todas essas são atividades que denotam afeição. E a afeição é um atributo de uma pessoa, e nesse caso, relacionado ao Espírito Santo. Outro texto, Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não é possível entristecer uma força. Não é possível entristecer só uma influência. Você entristece, né? Você se afeiçoa, nesse caso aqui, você entristece uma pessoa. E no caso aqui, né, existe uma orientação paulina, que vem do próprio Deus, de que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Só é possível entristecer uma pessoa, nunca uma força. Além da inteligência, além da afeição, nós vamos também destacar um outro aspecto, um outro atributo de uma pessoa, que é a vontade. Vontade não é exercida por uma força e vontade não pode ser exercida só por uma influência. Vontade é um atributo de uma pessoa. E será que existem textos nas Escrituras que mostram o Espírito Santo exercendo vontade? Claro que existem. Nós vamos destacar apenas dois. Atos, capítulo 16, versículos 5 e 7. Atos 16, 5 e 7 está escrito assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então,
principalmente no meio ali do versículo 6º, né? Aquelas pessoas foram impedidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo exercendo sua vontade. Vontade é um atributo de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E o próximo texto, também de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, 8, 11. 1 Coríntios 12, 8, 11. Está escrito assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo, a fonte dos dons, distribuindo como lhe apraz, ou seja, exercendo a sua vontade, distribuindo os vários dons para pessoas diferentes. Então, aqui nós temos a pessoa do Espírito Santo exercendo sua vontade, porque vontade é um atributo de uma pessoa. Como eu disse e insisto, vontade não é exercido por uma força impessoal, por uma influência impessoal, como normalmente as heresias, né, aceitas falam sobre o Espírito Santo. Um outro aspecto que nós queremos destacar sobre a pessoalidade do Espírito Santo é que o Espírito Santo executa atos que são próprios de uma pessoa, como falar, só uma pessoa fala, sondar, só uma pessoa pode sondar, testificar, como nós já vimos, mandar, né, ordenar, revelar, agir no homem, interceder. E aqui eu quero separar outros textos. Gênesis 1, 1 e 2. Lá está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e atenção, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, no momento da criação, o único Deus que existe, né? O Deus uno, estava, obviamente, no momento da criação, porque Ele é o Criador, e existiam 3 pessoas ali: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós analisamos a pessoa divina, né, algumas verdades acerca da pessoa divina do Filho, nós vimos que Gênesis capítulo 1 é um texto que encontra um paralelo direto com João, o Evangelho de João capítulo 1. E também encontra um paralelo direto lá com a primeira epístola de João capítulo 1 também. E lá nós vemos que, principalmente em João, né, no Evangelho de João 1, nos primeiros versículos, nós vemos ali que o Verbo, ele estava com Deus, ou seja, o Verbo é uma pessoa distinta da do Pai, e o Verbo era o próprio Deus. O Verbo é divino, mas o Verbo é o Filho e não o Pai. Então, quando nós comparamos texto com texto das Escrituras, nós chegamos à conclusão de que só há um Deus, né? E esse Deus existe em 3 pessoas. Existem 3 pessoas divinas na Trindade, né? Próximo texto, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Lá está escrito assim: porque o Espírito Santo vos ensinará. Ensinar é uma atividade de uma pessoa. Naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Próximo texto, João, capítulo 16, versículo 8. João 16, 8, está escrito assim: quando ele vier, né, aqui é a relação ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É um texto que nós lemos um pouco mais completo anteriormente, e aqui nós colocamos ele novamente, né, para fortalecer o ensino, para ratificar o ensino de que a atividade de convencimento é uma atividade exercida por uma pessoa, e aqui a pessoa é o Espírito Santo. Próximo texto, Atos 8, 27 a 30. Atos 8, 27 a 30. Está escrito assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro,
que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, olha só, disse o Espírito a Filipe, detalhe, uma força não pode falar, uma influência impessoal não pode falar. Aqui é o Espírito falando, é uma atividade exercida por uma pessoa, né? Então, voltando, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro, e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ou em outras traduções, compreendes o que lês? Né? Então aqui nós queremos destacar o fato de que o Espírito Santo falou, né? E a fala é exercida por uma pessoa. Próximo texto ainda em Atos 13, 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo novamente falando. O que ele disse? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui o Espírito Santo está falando, e mais do que falando, o conteúdo da fala do Espírito Santo indica orientação, né? Ou seja, aqui nós temos a fala, a atividade de uma pessoa, e a orientação, a administração, o uso da inteligência, o uso da vontade. Todas essas atividades apontam para uma pessoa, atividades pessoais. E mais um texto, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Né? A atividade de vivificar, de ressuscitar, não pode só ser exercida somente por uma força impessoal, né? Mas pressupõe poder para dar vida. É o próprio Deus que pode fazer isso. Nós vamos ver mais à frente a divindade. Aqui nós queremos destacar a pessoalidade do Espírito Santo. E por fim, né, falando sobre a pessoalidade do Espírito Santo, o último aspecto que nós vamos destacar é que o Espírito Santo é distinto do seu poder. Isso aqui é muito interessante, muito importante. O Espírito Santo é distinto do seu poder. O Espírito Santo possui poder, obviamente, porque ele é Deus. Mas, diferente dos que dizem os críticos da Trindade, o Espírito Santo não é um poder impessoal, uma força impessoal, uma influência impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa que possui poder. E agora, aqui nós queremos fazer essa distinção entre o Espírito Santo, que é distinto do seu poder. Lucas 1:31. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, perdão. 35, Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então perceba aqui que no episódio, né? No episódio aqui que o anjo está conversando com Maria, né? Naquele contexto ali, onde futuramente o Senhor Jesus Cristo nascerá da Virgem Maria, o que o anjo responde a Maria são essas palavras aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, existe uma distinção entre a pessoa do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. São realidades diferentes. E mais um texto ainda em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Lucas, capítulo 4, versículo 14. Preste atenção no que está escrito lá. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Né? Não é o nosso objetivo aqui específico, mas mais à frente, Deus permitindo, quando nós estivermos estudando Cristologia de uma maneira mais focada, nós vamos ver que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é 100% divina e 100% humana, quando nós
estudamos, né, o Senhor Jesus Cristo, especificamente na sua humanidade, nós vemos que muitas coisas que ele fez no poder também do Espírito Santo. E aqui é um dos versículos que mostra um pouco dessa realidade. Então, Jesus, no poder do Espírito, né, aqui não está falando da pessoa do Espírito, mas do poder do Espírito. Poder do Espírito que vem da pessoa, obviamente, né? Então, Jesus fez obras no poder do Espírito. Aqui é um dos vários versículos que mostram essa realidade. Então, esse é o primeiro tópico que nós queremos, que nós, né, estamos desenvolvendo com vocês. A pessoalidade do Espírito Santo. Vários textos que mostram diversos aspectos que apontam para o fato bíblico, né, para a verdade bíblica de que o Espírito Santo, ele não é uma força ou um poder ou uma influência impessoal. Mas longe disso, ele é uma pessoa, porque ele faz coisas que só uma pessoa pode fazer. Ele possui atributos pessoais, atributos de uma pessoa. O segundo tópico é a divindade do Espírito Santo. Além de ser uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Então, quais seriam as provas bíblicas de que o Espírito Santo é Deus? Primeiro aspecto que nós queremos desenvolver é o fato de que a verdade de que o Espírito Santo, ele é divino porque ele possui nomes divinos. Assim como no programa passado nós desenvolvendo sobre a pessoa, algumas verdades específicas sobre a pessoa do Filho, né? Nós vimos que, entre outras coisas, Jesus Cristo é Deus porque ele possui nomes que são atribuídos somente a Deus. Ele possui nomes divinos. Semelhantemente, o Espírito Santo é Deus porque, em primeiro lugar, ele possui nomes divinos. Alguns textos que mostram essa verdade. Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4, está escrito assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui, no episódio, né, no triste episódio de Ananias e Safira, no finalzinho, a afirmação que é feita aqui é que aquilo que Ananias fez, ele não fez aos homens, ele fez a Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E perceba que a referência lá no início, no versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então aqui, o Espírito Santo é só, né, o fluxo aqui do sentido do texto é que o Espírito Santo está sendo considerado o próprio Deus. O próprio Deus. E a palavra aqui é theos, né? Theos, não é Kyrios, é theos. Ou seja, o Espírito Santo está sendo tratado como theos, como Deus. Próximo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lá está escrito assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui no caso não é o Pai que habita em vós, é o Espírito que habita em vós. E aqui novamente, quando fala Espírito de Deus ou santuário de Deus, a expressão é theos, né? Uma variação de theos, é teu. E novamente, o Espírito Santo sendo relacionado a Deus. E mais um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16. Lá está escrito assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós sabemos que a Escritura, ela é soprada pelo próprio Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui Deus é theos, relacionado ao Espírito Santo. O segundo aspecto, né, nós estamos buscando entender a divindade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é Deus, por quê? Porque ele possui nomes divinos. O segundo aspecto, o Espírito Santo é Deus porque ele possui perfeições
que só Deus possui. Ele possui, além de nomes divinos, ele possui perfeições divinas. Em primeiro texto, né? Salmo 139, 7, 10. Salmo 139, 7 a 10, está escrito assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O texto claramente está relacionado ao Espírito Santo, e aqui no caso o Espírito Santo é onipresente. Onipresença é um atributo que somente Deus tem. Nenhuma criatura possui o atributo da onipresença. E aqui o salmista, guiado pelo Espírito Santo, está perguntando: para onde eu posso me ausentar do teu Espírito? Se eu vou para um lugar, o Senhor está. Se eu vou para outro lugar, o Senhor está. Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, aonde eu for, o Senhor estará. Onipresença é uma característica que somente Deus possui. E aqui no caso o texto faz referência ao Espírito Santo. O segundo texto, Isaías 40, 13, 14. Isaías 40, 13, 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Se no primeiro texto a relação é com a onipresença, nesse segundo aqui é com a onisciência. Quem que ensinou o Espírito? Quem que deu dicas a ele? Quem que o orientou? Ele basta a si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, além de onipresente, ele também tem onisciência. Onisciência é um atributo divino. Nenhuma criatura é onisciente. Somente Deus possui onisciência. E aqui o texto está falando do Espírito do Senhor. E por fim, 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 11. 1 Coríntios 12, 8 a 11 está escrito assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Né? Se anteriormente nós usamos esse texto para falar sobre a inteligência, né? Aqui nós queremos destacar o fato de que os dons, eles vêm de Deus. E aqui no caso, a fonte dos dons é o Espírito Santo. Então, se os dons têm a sua fonte em Deus, e aqui no caso o texto está falando que esses dons vêm do Espírito, obviamente o Espírito é divino, porque ele possui características, ele faz coisas que somente Deus pode fazer. E mais um aspecto que deixa bem claro que o Espírito Santo ele é divino, é aquele que está relacionado ao fato de que o Espírito Santo ele faz obras que somente Deus pode fazer. Primeiro texto, Jó. Jó capítulo 33, versículo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Somente Deus é criador. E no caso aqui o Espírito Santo está relacionado à criação. Salmo, próximo texto, Salmo 104:30. Salmo 104:30. Lá nós lemos assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Novamente, atividades relacionadas à criação. E essas atividades relacionadas à criação, ao poder criador, ao poder criativo, estão diretamente relacionadas à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz coisas, ele possui obras que somente Deus faz. E Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Lá está escrito assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e em seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós sabemos, vamos estudar um pouco mais à frente, Deus permitindo, quando nós estivermos estudando soteriologia, nós saberemos, né, nós vamos relembrar isso daí, mas aqui eu quero só dar uma pincelada bem rápida de que o termo regeneração, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. Regeneração é a implantação de uma vida onde não existe vida, obviamente. Nós sabemos que o homem, depois do pecado, depois da queda, ele, embora biologicamente esteja vivo, espiritualmente ele está morto. E a não ser que Deus coloque vida ali novamente, o homem continua morto. A questão é, quem que implanta vida? Quem que dá vida ao homem? O próprio Deus. Agora perceba, a regeneração, que é o ato dessa implantação de vida, ela é feita, é uma obra do Espírito Santo. Ela é feita pelo Espírito Santo. E só Deus pode fazer isso. Se o Espírito Santo é que faz, obviamente, o Espírito Santo, por fazer coisas que somente Deus pode fazer, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ok? E agora, por fim, terminando esse segundo ponto, né? Primeiro nós vimos a pessoalidade do Espírito Santo. Agora nós vamos terminar de ver a divindade do Espírito Santo. O último ponto, o Espírito Santo, ele é Deus porque ele recebe honra divina. Assim como Jesus Cristo é Deus porque ele recebe honra divina, o Espírito Santo é Deus porque ele também recebe honra divina. Dois textos, Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Mateus, capítulo 28, versículo 9. Preste atenção, lá no texto da grande comissão, está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mesmo patamar, o batismo é feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a mesma honra que é dada ao Pai, é dada ao Filho e é dada ao Espírito Santo. E por fim, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na bênção apostólica, né, perceba que a semelhança ali do texto da grande comissão, Pai, Filho e Espírito Santo são colocados no mesmo patamar. 2 Coríntios 13, 13 está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui, né, a chamada, repito, bênção apostólica. Graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, né, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então trabalhamos refletimos brevemente sobre duas verdades acerca do Espírito Santo. A pessoalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, e a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é o próprio Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos considerar, assim da nossa volta do intervalo, a relação que o Espírito Santo tem com as outras pessoas da Trindade. Qual que é a relação que o Espírito Santo tem com o Pai e com o Filho? Então nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Volte conosco. Estamos de volta com o nosso programa Sã Doutrina, refletindo juntos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina da Trindade. Então, na primeira parte do nosso programa, nós falamos sobre a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Agora nós vamos para o nosso ponto 3, que nós anunciamos lá no início, né, do nosso roteiro do programa. Nós vamos falar sobre a relação que a pessoa divina do Espírito Santo tem com as outras pessoas da Trindade, com o Pai e com o Filho. Então, 3 considerações breves aqui no início, antes de fazer as leituras, né, e buscar conhecer outros aspectos dessa relação. Então, 3 considerações bem rápidas aqui. Primeiro, nós citamos nos programas anteriores, nos nossos estudos sobre a doutrina da Trindade, que o Espírito Santo ele procede do Pai. Né? Você não vai ver nas Escrituras o Espírito Santo enviando o Pai, não. Você vai ver o contrário, o Pai enviando o Espírito. Então, o Espírito procede do Pai. Nós vimos também, no programa passado, que o Espírito Santo ele também procede do Filho.
né? O Espírito Santo tanto procede do Pai quanto procede do Filho. O Pai envia o Espírito Santo e o Filho também envia o Espírito Santo. E a terceira consideração é que o Espírito Santo também é chamado, em alguns textos escriturísticos, de Espírito de Cristo e Espírito do Filho. Tá? E nós vamos ver esses textos agora. Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você vê nesse versículo, aqui no versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo sendo tratado como o Espírito de Deus e também Espírito de Cristo. São expressões correlatas. Tá? E Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas capítulo 4, versículo 6, acompanha a leitura. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então perceba, o Espírito Santo é chamado também de Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. E todas essas expressões, elas apontam para a mesma realidade, a realidade do Espírito Santo. Então, nesse terceiro ponto, nós estamos tentando entender, né, de modo breve, a relação que o Espírito Santo tem com as outras pessoas da Trindade, tá? O Pai e o Filho. Um outro aspecto aqui dessa relação é que o Espírito Santo ele é enviado por Cristo, o que nós dissemos no início. Vamos ver alguns textos que mostram essa realidade. Primeiro, João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, olha só, o Espírito da verdade, o Espírito Santo procede de quem? Do Pai. Esse dará testemunho de mim. Tá? Então você vê que é Cristo falando que ele vai enviar o Espírito que procede do Pai. Então a procedência do Espírito, tanto do Pai quanto do Filho. Próximo texto, João, capítulo 16, versículo 7. Lá está escrito assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui é o Filho, o Senhor Jesus Cristo, enviando, né, falando desse envio que será feito por ele do Espírito Santo. Tá? Então, e perceba que isso aqui não é uma invenção dos teólogos, nada disso. Né? Mas os teólogos, ao longo da história da igreja, né, analisando os textos bíblicos, eles percebem essa realidade. O Espírito Santo procedendo tanto do Pai quanto do Filho. Tá? Um terceiro aspecto dessa relação que existe entre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e o Pai e o Filho, é que o Espírito Santo, ele perscruta, ele examina as coisas profundas de Deus. Tá? Um texto apenas, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Lá está escrito assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscrutar é analisar, né? Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tá? Então essas aqui são algumas realidades, alguns aspectos que apontam para a relação que existe entre o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Por fim, o último tópico, as obras que são atribuídas mais particularmente ao Espírito Santo. Assim como nós vimos, quando nós analisamos a pessoa do Pai separadamente, algumas obras são atribuídas especificamente ao Pai. Outras obras são atribuídas especificamente ao Filho. Aqui nós vamos ver, no último ponto, algumas obras, né, aquelas obras que são atribuídas especificamente ao Espírito Santo, que é uma pessoa, que é o próprio Deus,
né, a terceira pessoa da Trindade, que possui um relacionamento com o Pai e com o Filho. Agora, quais seriam aquelas obras que específica e particularmente são atribuídas ao Espírito Santo? Primeiro aspecto é o Espírito Santo que gera vida e põe o toque final na obra da criação. Obviamente Deus faz isso, né? Existem certas obras, há certas obras que, embora sejam do Deus Trino, né, elas são mais particularmente atribuídas ao Espírito Santo. Essa é uma delas, né? Gerar vida e pôr toque final na obra da criação. Primeiro texto, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3. Gênesis 1, do 1 ao 3, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É o próprio Deus triuno que está no momento da criação, né, orquestrando, né, administrando, executando toda a criação. E o Espírito de Deus pairava sobre sobre as águas. Esse é o que o texto nos diz. O Espírito Santo, ele administra também a criação. Salmo 104, 29 e 31. Está escrito assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, criando, gerando vida, aonde obviamente não existe. Ele é criador. O segundo aspecto sobre essas obras que são atribuídas mais particularmente ao Espírito Santo são obras do Deus Trino. Mas normalmente, observando a orientação escriturística, elas são mais atribuídas ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira e qualifica os homens para tarefas especiais. Êxodo 28, 2 e 3. Êxodo 28, 2 e 3, está escrito assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então, nesse ofício sacerdotal, né, algumas atividades eram dinamizadas pela influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirava isso, que qualificava esses homens para algumas tarefas especiais. Outro texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. 1 Samuel 11, 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Assim como aconteceu com Saul, né, no próximo texto que nós vamos ler em relação a Davi, alguns homens eram dotados de um poder especial e esse poder essa capacitação especial vinha da ação sobrenatural do Espírito de Deus, do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 16, 14. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Novamente outro texto, assim como existem vários outros textos que mostram essa capacitação especial, oriunda do Espírito Santo. Um outro aspecto, né, que fala sobre essas atividades mais específicas do Espírito Santo, é o Espírito Santo que prepara e qualifica Cristo para a obra redentora. Lucas 1,35. Lucas 1,35. Texto que nós lemos, nós vamos reler aqui, né, mas com outro enfoque. Relacionado a Maria, né, o anjo responde a Maria, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Primeira vez que nós lemos esse texto, nós queríamos fazer uma diferenciação entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito. Agora, utilizando o mesmo texto, mas para falar sobre a preparação e a qualificação de Cristo para a sua obra redentora. O ente santo que iria nascer de Maria, ele tinha procedência divina. Né? Descerá, por quê? Porque desceu sobre ela o Espírito Santo. Né? E o Filho que nasceu dela, o Senhor Jesus Cristo. Lucas 3, 21, 22, no episódio do batismo do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Espírito Santo está ali presente. Lucas 3, 21, 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, olha o que aconteceu. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. No episódio do batismo de Cristo, né, nós vemos as três pessoas da Trindade. O Pai dizendo do céu: Tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho meu prazer. O Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo sendo batizado. Ok? E um outro aspecto é o Espírito Santo que inspira a Escritura. Quem inspirou os autores humanos, quem os dotou de uma capacidade de forma que eles escrevessem somente o que fosse vontade de Deus, obviamente cada um utilizando os seus estilos específicos, né? Deus que criou cada um dos escritores que registraram a vontade de Deus. É só você voltar nas primeiras aulas, né? Se não me engano, no segundo programa nosso, onde nós falamos sobre revelação, e no terceiro programa nós falamos sobre a revelação especial que é a Escritura. E nós vimos que das várias características que nós temos na Escritura, né, uma delas é a inspiração. Como consequência da inspiração, nós temos a inerrância. Como consequência da inerrância, nós temos a autoridade que é divina. Né? E aqui nós sabemos que a Escritura, né, as Escrituras Sagradas, elas são inspiradas por Deus. Nós temos esse livro aqui, é um livro humano e divino. Humano em que sentido? Humano porque foi escrito em linguagem humana por homens. Agora, esses homens foram, no momento do registro, foram dotados pelo Espírito Santo de forma que eles só escreviam, eles só registravam aquilo que era a vontade de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. E nós, leitores, nós devemos pedir não inspiração, mas iluminação para entender, para compreender aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? E mais do que compreensão, que nós possamos praticar. Mas o texto nosso, né, fala sobre a inspiração. 1 Coríntios 2,13, está escrito assim: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E essas coisas espirituais, né, são coisas que vêm do Espírito Santo, escritas na palavra. Essas coisas espirituais não são coisas místicas, não. São coisas espirituais, aquilo que vem do Espírito Santo, registrado na palavra de Deus. Ok? Próximo texto, 2 de Pedro 1,21, que também fala sobre inspiração. 2 de Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, e um outro aspecto é o Espírito Santo que forma, é o Espírito Santo que aumenta, é o Espírito Santo que habita na igreja como princípio da nova vida que existe na igreja. 3 textos que atestam isso daqui. Efésios 1, 22 e 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, quem, né, como eu disse, quem forma a igreja, quem aumenta a igreja e quem habita na igreja, nesse novo princípio dessa nova vida, é a pessoa do
Espírito Santo. Efésios 2, 19 e 22, está escrito assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja depende do Espírito Santo. E o último texto, 1 Coríntios 3,16. Lá está escrito assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o próprio Deus, o Espírito Santo, que habita no povo de Deus, que habita na igreja. E o último aspecto que nós vamos ver, desse quarto ponto, é que o Espírito Santo, ele é que ensina, ele é que guia e ele conduz a igreja em toda a verdade. Primeiro texto, João, capítulo 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guia o povo de Deus a toda a verdade. E o último texto, Hebreus 10, 14 e 16. Hebreus 10, 14 e 16 está escrito assim: porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Ou seja, o povo de Deus depende, obviamente, de Deus. E é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que guia o povo de Deus a toda a verdade, que inscreve no coração do povo de Deus a lei de Deus, e na sua mente também escreve a palavra de Deus e a lei de Deus. Basicamente é isso que nós queríamos destacar no programa de hoje, falar de modo separado sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo, que é uma pessoa divina, ele mantém relação, obviamente, com as outras pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, assim como o Pai tem algumas obras que são mais específicas dele, assim como o Filho tem algumas obras que são atribuídas de modo mais específico a ele, o Espírito Santo também é uma pessoa divina que tem algumas obras que são atribuídas de forma mais específica a ele. Tá? Então, algumas considerações finais. O Espírito Santo, ele é o segundo Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Jesus Cristo é o primeiro Emanuel, o Deus conosco. Depois que Jesus Cristo ele ascende aos céus, o Espírito Santo vem à igreja de modo mais presente e específico, de um modo mais presente mesmo, creio que provavelmente essa é a palavra. O Espírito Santo, ele é o Deus conosco. Ele habita no meio do povo de Deus, ele habita na igreja e ele habita em cada crente. Toda pessoa que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem o próprio Deus morando com ele, o Espírito Santo. Isso deixa bem claro para nós que o Deus verdadeiro, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que é triuno, esse único Deus que existe, ele é um Deus que se relaciona de modo próximo, misericordioso e amoroso com o seu povo. Tanto é que o Espírito Santo vive conosco. Uma segunda aplicação considerando isso que acabamos de falar, busquemos, agora não a presença do Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito Santo.
Isso que nós somos ordenados na Escritura a buscarmos, né? O reverendo Hernandes que faz aquela distinção, né? Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente, né? Dominando. Então, você que é cristão, você que faz parte do povo de Deus, você já tem o Espírito Santo morando em você, com você. Então, nós somos ordenados a buscarmos o encher do Espírito Santo, né? Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, que busquemos cada vez mais a presença plena do Espírito Santo em nossa vida. E sendo assim, então, o povo de Deus, ele nunca está sozinho. Essa é uma verdade objetiva, independente dos nossos sentimentos. A Bíblia garante que, na vida daquele que se arrependeu e se arrepende, na vida daquele que creu no Senhor Jesus Cristo e continua crendo em Cristo, sua vida está nas mãos do Pai e o Espírito Santo vive conosco, independente dos nossos sentimentos. Essa é uma verdade objetiva. Você que não conhece a Deus, busque conhecer a Deus, né? Entregue sua vida nas mãos de Deus. Você que já tem a sua vida nas mãos de Deus, você deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Assim nós terminamos o nosso programa. Quero só fazer uma indicação de um livro apenas. Teologia Sistemática, aqui do Michael Horton, né? Doutrinas da Fé Cristã. Doutrinas da Fé Cristã, né? Aqui são 1.100 e poucas páginas. Doutrinas da Fé Cristã. E no segundo capítulo, nós temos um capítulo específico que fala sobre a doutrina da Trindade. Essa aqui é uma das últimas teologias sistemáticas lançadas em português, desse estudioso aqui do Michael Horton. Creio que vale a pena você conhecer. Próximo programa, Deus permitindo, nós vamos falar sobre um assunto também bastante, que tem lá a sua complexidade, né? Os decretos de Deus, que deixam bem claro que quem é Deus não somos nós. Deus, ele é o único Deus que existe e é Ele que manda em tudo. Ele é soberano sobre absolutamente tudo. Mas isso no próximo programa. Os Decretos de Deus, parte 1. Até lá, continue estudando, continue lendo, continue fazendo as suas indicações, né, fazendo as suas perguntas e até o próximo programa, se Deus quiser. Que Deus o abençoe.